Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos começando a Santa Missa em sua casa, da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, direto da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro. Você que acompanha a nossa transmissão, pode enviar o seu pedido de oração para o endereço que aparece agora na sua tela e rezaremos na sua intenção. 21º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos convida a contemplar o reino como um banquete preparado para todos os povos, sem exclusão. Participar desse banquete exige de cada um uma escolha concreta, renunciar aos caminhos do orgulho e do egoísmo e abraçar o caminho estreito do amor, da entrega e da comunhão. Neste domingo, em que rezamos pelas vocações aos ministérios e serviços na comunidade, peçamos que esta Eucaristia nos renove no seguimento de Jesus, deixando-nos transformar por sua graça para sermos dignos do reino que Ele nos prepara. Nesse espírito, com alegria, iniciemos a Santa Celebração Eucarística com o canto de entrada. Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia para todos aqui na Igreja de Nossa Senhora da Glória e também quem nos acompanha de casa, quem reza conosco na sua casa ou do seu trabalho. Hoje, nesse 21º domingo do tempo comum, o Senhor nos convida a estarmos mais intimamente ligados a Ele para entrar verdadeiramente na dinâmica do caminho da sua salvação. Hoje também rezamos pela alma do Monsenhor Luiz Arthur, sacerdote aqui do Rio de Janeiro, do nosso clero, que faleceu nesta madrugada, para que o Senhor conduza a sua alma à luz eterna, perdoando todos os seus pecados e conduzindo a Ele à salvação. E para celebrarmos, irmãos e irmãs, esta Santa Missa, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados. Um breve instante de silêncio, cada um agora volte o seu olhar e o seu coração para Deus, pedindo perdão pelas faltas cometidas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Rei dos céus, céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na estabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para os povos de Tarsis, Fute, Lude, Mozoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Proclamai o Evangelho a toda criatura, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados
ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs na fé, na liturgia de hoje, nesse domingo, nós vemos Jesus continuando o seu caminho em direção a Jerusalém. Todo o período do tempo comum, nas pregações de Jesus, nos domingos que nós estamos já acompanhando, hoje no 21º, nós vamos ver Jesus cada vez mais se aproximando de Jerusalém. É o seu destino, é o seu caminho, é para onde ele vai, porque é ali em Jerusalém que tudo vai acontecer. E nesse caminho de Jesus, observamos sempre que nas suas pregações e nas suas ações, que são unidas, as palavras de Jesus é simultaneamente unida às ações e vice-versa, as suas ações estão em consonância com cada coisa que ele fala. E as palavras de Jesus Cristo são palavras de vida e verdade. São palavras que fazem sentido à vida daquelas pessoas que estavam ali, sobretudo aos discípulos, às pessoas com quem ele encontrava, mas também devem fazer sentido para nós, neste tempo em que nós vivemos. Não somente para as gerações passadas, aqueles que conviveram com Jesus fisicamente, humanamente, mas todos nós também, que somos unidos a todas as gerações daqueles que ouviram a palavra do Senhor. E esta palavra do Senhor deve produzir também vida e verdade na nossa vida. Não simplesmente belas palavras, ou às vezes assustadoras palavras, às vezes palavras que podem causar de certa forma, algum turbamento no nosso coração. Pelo contrário, as palavras do Senhor, todas as vezes, inclusive como diz a liturgia hoje, todas as vezes quando existirem correções, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor nos quer no caminho certo, é porque o Senhor também nos quer num caminho para Jerusalém, aonde acontece o sacrifício. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, hoje na liturgia, então, quando o Senhor fala, tentai passar pela porta estreita, preparai-vos para passar por essa porta estreita, fazei todo o esforço possível. Não é que literalmente a porta é pequena, é estreita, mas aqui Jesus está falando em direita, como João Batista falava preparando o caminho do Senhor, quando anunciou a vinda de Cristo. Endireitai suas veredas, preparai os caminhos, no sentido de que nós também devemos nos preparar, nos esforçarmos, de fato, para configurar a nossa vida, a vida de Cristo. Não basta só estar na companhia de Cristo, porque uma multidão estava na companhia de Cristo.
Jesus, quando chegava nas cidades, uma multidão estava ao redor dele. Alguns para pedir sinais, outros para querer milagres. Mas nem todos deixaram-se configurar, de fato, a essa vida de Cristo, aquilo que Ele nos pede. Por isso que devemos nos esforçar todos os dias. A graça, todos nós recebemos, essa graça santificante do batismo. Todos nós recebemos a graça para isso, sem exceção. E a graça igual para todos. Deus dá a mesma porção para todos dessa graça. Depende de cada um de nós também deixar essa graça de fato florescer na nossa vida. Quanto mais abrirmos o nosso coração à ação de Deus, à ação do Espírito, quanto mais deixarmos nossa vida ser configurada, ser moldada na vida de Cristo, mais nós estamos nos preparando de fato para viver esta vida, para entrar no reino dos céus. O reino, meus irmãos e irmãs, reino podemos dizer o céu, o reino podemos dizer o próprio Cristo, nós já começamos o caminho aqui nesta vida. Não é somente algo futuro. O algo futuro é a plenitude que nós viveremos. Mas nós devemos começar aqui nesta vida, aqui neste mundo, também testemunhando a partir das nossas palavras, a partir das nossas ações, a nossa vida totalmente configurada na vida de Cristo, moldada na vida de Cristo. Deixar-se levar, não simplesmente como uma folha é levada ao vento para um lado e para o outro sem saber para onde ir, mas deixar-se levar por esta ação do Espírito de Deus, a ponto de que toda a nossa vida seja uma vida vivida realmente no amor e na vontade de Deus. Às vezes, nem sempre é tão fácil, né? A gente pensar, viver realmente aquilo que Deus nos pede. Porque muitas das vezes, nós precisamos deixar, e não é somente escolher entre certo e errado, mas é escolher por Deus, escolher a Deus, colocar na nossa vida, e é isso que muitas das vezes nós precisamos recordar todos os dias, que Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida, para que a partir da minha relação com Deus, a partir da minha relação com Jesus Cristo, todas as outras minhas relações sejam moldadas através da minha relação com Deus. É consequência. Quando nós realmente nos configuramos a Deus, quando nós realmente buscamos unir nossa vontade, nosso pensamento, as nossas ações. Lembremos, Jesus no caminho para Jerusalém nos ensina a conversão, nos chama a conversão, e uma conversão constante. Não podemos nunca dizer, eu já sou convertido. Eu estou no caminho de conversão. A cada dia eu me converto um pouco mais. A cada dia a minha vida converge para Deus. A cada dia eu me ponho nesse caminho com o Senhor. A cada dia eu piso os mesmos passos que Jesus Cristo. A cada dia eu configuro a minha vontade, a vontade do Espírito. A cada dia eu deixo as minhas ações serem conduzidas pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito ressuscitado. E a partir disso, meus irmãos e irmãs, nós estamos de fato nos preparando para passar por essa porta estreita. A porta estreita, como disse, não é simplesmente na Terra Santa. Quando você vai à Terra Santa, você olha lá a porta estreita, é bem fininha. A gente tem quase que fazer uma dieta para poder passar pela porta santa. E às vezes, podemos dizer que espiritualmente nós temos quase que fazer uma dieta também para passar por essa porta santa, deixando as coisas para trás que nos prendem de forma que às vezes nos aprisionam a nós mesmos, as nossas vontades, as coisas que o mundo
muitas das vezes, aquilo que nos afasta de Deus, nos prendem, é necessário largar, deixar tudo para trás. Não estou dizendo que nós não devemos aproveitar as coisas deste mundo, porque Deus criou o mundo para que possamos juntos, todos, de certa forma, aproveitar tudo aquilo que Deus criou para nós. Porque tudo que é criação de Deus, louva a Deus, em unidade, a humanidade e tudo aquilo que Deus criou. Por isso que Jesus fala, inclusive, que virão pessoas do Ocidente, do Oriente. Jesus está dizendo o seguinte, que a salvação, essa proposta de vida que o Senhor nos faz, é para todos, sem exceção, em todos os lugares. Não depende de etnia, não depende de regiões, regionalismos, mas a salvação de Jesus Cristo é para todos aqueles que verdadeiramente professarem a sua fé em Deus, para que aqueles que acreditam em Jesus Cristo, para aqueles que têm fé, têm confiança e deixam a sua vida, de fato, ser modelada nas mãos de Deus. Assim como a criação do mundo, nós vimos que Deus modelou a humanidade, fez a humanidade a sua imagem e semelhança, e nós somos, todos nós, somos imagem e semelhança de Deus, para que possamos viver neste mundo essa presença de Deus. Meus irmãos e irmãs, o Senhor nos chama hoje, de fato, a colocar a nossa vida, a converter a nossa vida à vida de Jesus Cristo. E nos convida principalmente de levarmos esta boa nova a todas as pessoas. É um dever, é uma missão que o Senhor nos dá a cada um de nós. E de que forma fazer isso? Se a minha vida, se eu de fato busco fazer da minha vida uma unidade com a vida de Jesus Cristo, com aquilo que Jesus Cristo propõe a cada um de nós, será uma consequência levar também esta boa nova a todas as pessoas. E nós precisamos fazer isso, porque o mundo necessita, a realidade em que nós vivemos, o tempo em que nós estamos, necessita desta boa nova de Jesus Cristo, dessa boa nova de Deus. E muitas das vezes, meus irmãos e irmãs, esse povo do Ocidente, esse povo do Oriente, que Jesus fala no Evangelho, são as pessoas que muitas das vezes nos encontraremos ao longo da nossa vida e que precisarão testemunhar também essa presença de Deus, para experimentar essa bondade de Deus. Porque se Deus é bom para a gente, Deus é bom para todos. Se Deus é bom para você, isso significa que Deus é bom também para as pessoas que você encontra. O que falta muitas das vezes, às vezes nós olhamos maldade, olhamos às vezes coisas erradas, comportamentos errados, julgamentos, guerras, tantas coisas que a gente, ao olhar para o mundo, ao olhar para as coisas, nós dizemos, nossa, esse mundo está perdido. Papa Francisco uma vez disse que faz muito mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. O mal, muitas das vezes, faz uma propaganda muito maior. Mas não é de fato, porque o mundo criado, o mundo é de Deus. O mundo é criação de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus, somos criações de Deus. Por isso, em tudo isso, devemos também tentar ver a bondade de Deus. E nós precisamos, meus irmãos e irmãs, levar às pessoas, levar aos lugares onde estamos, a tudo aquilo que nos relacionamos, essa presença de Deus. Pois só assim, se levarmos essa presença de Deus no meio da nossa família, do nosso trabalho, das pessoas com quem nos relacionamos, nos encontramos, nós vamos ver a verdadeira transformação, não porque eu quero, ou porque eu fiz alguma coisa, mas porque eu fui canal da graça de Deus, da presença de Deus naqueles lugares onde eu estou. Isso também
é esforçar-se para passar pela porta estreita. Repito, passar pela porta estreita não significa somente estar na companhia de Jesus Cristo. Porque lembrem-se, como disse no início, muitas pessoas, enquanto Jesus caminhava neste mundo, estavam na sua companhia. Mas nem todas elas deixaram-se moldar pela sua palavra. Nos esforcemos verdadeiramente, peçamos a graça do Espírito Santo, para que o Espírito Santo molde as nossas ações, as nossas palavras, o nosso coração, o nosso espírito, tudo da nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima das nossas forças, do nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Esses são os 2 maiores mandamentos daqueles que deixaram de fato configurar-se a Jesus Cristo. Deixou a sua vida ser moldada por Jesus Cristo. Vamos pedir então, meus irmãos e irmãs, no silêncio agora do nosso coração, pedir a Deus. Volte o seu pensamento para Deus. Volte o seu pensamento e o seu coração para Deus, com profundidade, com sinceridade, com confiança, pedindo essa graça ao Senhor, que a minha vida se molde à vida de Jesus Cristo. Que eu me esforce cada dia mais a deixar que as minhas ações, as minhas palavras, sejam palavras e ações de Deus. E aonde eu estiver, que eu possa levar, de fato, essa boa nova do Senhor. Não tenhamos medo. O Senhor não quer perder ninguém. Pelo contrário, o Senhor quer a todos no seu redil. O Senhor quer a todos no seu rebanho. Mas não somente como figuras que simplesmente estão ali. Mas o Senhor quer que todos nós participemos do seu banquete, participemos da sua ceia. Para isso, é necessário deixar que Cristo mesmo, a palavra de vida eterna, molde o nosso coração. No instante de silêncio, vamos pedir essa graça de Deus. Que o Senhor molde a nossa vida e o nosso coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes na misericórdia de Deus, apresentemos a Ele nossas preces e digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que continue a ser sinal do reino anunciando a palavra de Deus, com humildade e amor a todos os povos, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que são feridos pela indiferença e pela exclusão, para que encontrem na Igreja um espaço de acolhida, comunhão e esperança, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade reunida, para que sejamos luz no mundo, vivendo com autenticidade o amor e a fraternidade que Jesus nos ensinou, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que partiram desta vida, para que alcance a plena comunhão com Deus na vida eterna, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos pela alma de Monsenhor Luiz Arthur, para que o Senhor lhe dê o descanso eterno, que a luz perpétua sempre o ilumine. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
Senhor Deus, que nos chamais a entrar no vosso reino, fortalecei nosso coração para acolher o vosso convite e seguir o caminho do serviço e da renúncia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É o milagre que se dá, o pão e o vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Senhor, pelo único sacrifício do vosso Filho, adquiristes para vós um povo de adoção filial. Concedei-nos, benigno, na vossa igreja, os dons da unidade e da paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte, nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Orani João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, Luiz Arthur, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor
esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Algo invade o meu coração, teu corpo e sangue me curando. Sinto já não sou igual, todo o meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar.
poder me curar, toda minha vida transformar. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouve-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno. Defendei-me na hora da morte. Chamai-me e mandai-me para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, realizai plenamente em nós a obra redentora da vossa misericórdia. Em vossa bondade, levai-nos a tão alta perfeição, que, reconfortados por vossa graça, em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo, nosso Senhor. Rezemos, irmãos e irmãs, nosso ato de consagração a Nossa Senhora Aparecida. De modo especial, neste domingo, consagramos à Virgem Maria todos aqueles que, todos os domingos, colaboram para que essa transmissão aconteça. Todos da rede da TV Brasil, todos também que estão todos os domingos aqui, os nossos câmeras, técnicos, todos eles, consagramos também a Nossa Senhora, para que não falte nada em suas vidas, de modo especial, não falte a bênção de Deus sobre cada um deles, e que possam transparecer cada vez mais essa graça de Deus em suas vidas e em suas famílias. E também, cada um de nós agora, coloquemos nas mãos da Virgem Maria todas as nossas intenções, nossa vida, para aquilo que nós desejamos de fato, nossa casa, nosso trabalho, nossos projetos, tudo da nossa vida, consagremos também a Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua,
para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Alguém nos visitando aqui fora do estado do Rio? De onde? Recife? João Pessoa. Olha, o Nordeste está em peso aqui hoje, né? Olha que maravilha. Que bom, que sejam bem-vindos aqui, todas essas cidades lindas, né? João Pessoa, Recife, Salvador. Sejam sempre bem-vindos aqui na nossa igreja, aqui no Rio de Janeiro. A todos também que todos os domingos estão aqui. Quem é de fora também daqui da igreja, mas vem de outras partes também do Rio de Janeiro. Sejam sempre todos bem-vindos e bem-vindas de fato aqui na igreja. Essa igreja de Nossa Senhora da Glória, que esses dias festejou a sua padroeira, né, nessa belíssima igreja histórica, do ponto de vista histórico, artístico e religioso, obviamente. Então sejam sempre bem-vindos aqui na casa de Deus. E quem está em casa nos acompanhando, rezando conosco todos os domingos, vindo ao Rio de Janeiro, passando aqui pela cidade, venham aqui celebrar conosco essa missa de todos os domingos às 8 horas da manhã. Celebrar, de fato, esse momento tão importante. E nós estamos quase terminando o mês de agosto, esse mês dedicado às vocações. Rezemos pelas vocações no mundo, especialmente aqui no país, no nosso Brasil. E quando falo das vocações, não estou falando só das vocações sacerdotais, religiosas. Claro, é importante, mas rezemos por todas as vocações. Pelas famílias, pelos casais, pelos jovens, para que encontrem também valor e força no matrimônio. Por aqueles que querem se entregar também à vida sacerdotal. Aqui nós temos 2 seminaristas, Bruno e Felipe, né? Mais para frente, vem aqui para as pessoas te verem, né? Fica escondido. Bruno e Felipe, que também estão aqui todos os domingos. Graças ao bom Deus, nosso seminário São José, nós temos grandes vocações aqui, fruto da oração do povo de Deus. Quantos seminaristas nós somos? Temos 170 seminaristas aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Fruto da oração do povo de Deus. Nada é aleatório. Tudo fruto da oração do povo. Por isso, rezemos cada vez mais para que em todas as dioceses, congregações religiosas no Brasil,
cresça o número de vocações, cresçam também os matrimônios, os catequistas, aqueles que se dedicam à evangelização nas paróquias, nas comunidades, em todos os lugares. Todos nós tivemos um catequista na vida, porque se nós chegamos à primeira comunhão, se nós chegamos ao sacerdócio, todos nós passamos por um catequista na nossa vida. Então, agradecemos a Deus por cada um que se dedica nas nossas comunidades a evangelizar, a preparar as crianças, os jovens, os adultos para receber os sacramentos. Rezemos, irmãos e irmãs, então, na bênção final, pedindo a Deus que nos dê um santo e abençoado domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, expex nostra salve. A te clamamus, exsules Filii Eve, a te suspiramus, gemetes et fletes, in a lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illus tuus, misericordies oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructus ventris tui, nobis vox concilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.